Nós queremos cumprimentar toda a igreja com a graça e paz do Senhor Jesus. Queremos cumprimentar também os que assistem pela internet, para que possamos, nesse mês que está sendo dedicado à família, nós possamos receber do Senhor o que Ele tem para as nossas vidas e usufruir desses benefícios. Amém? Nós queremos nesse momento convidar mais uma vez a igreja a estar de pé, em reverência à leitura que vamos fazer da palavra do Senhor, no Evangelho segundo João, capítulo de número 2, e nós vamos ler a partir do versículo 1. Evangelho segundo João, capítulo de número 2, vamos ler a palavra a partir do verso 1. Assim diz a palavra do Senhor. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiramente o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. E Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Oremos. Nosso Deus, nós te bendizemos pela tua presença neste lugar, por tudo que o Senhor já realizou aqui nesta noite, nos louvores que foram entoados pela tua igreja, e por tudo que o Senhor há de nos falar ainda pela tua palavra, e tudo que ainda há de advir deste culto. Nós te bendizemos assim, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode estar sentada. Meus irmãos, antes de adentrarmos a temática da família, que é o assunto que nos traz aqui hoje em primazia, nós precisamos traduzir para os irmãos, conversar com a igreja, sobre uma situação que a geração atual tem vivido. Uma situação problemática, em que muitas das vezes nós olhamos uns para os outros com ar de perplexidade, querendo saber como vamos resolver essa situação. Eu posso dizer para os irmãos aqui o que muitos sociólogos hoje estão preocupados em definir como sendo a crise de valores da pós-modernidade. Que palavra bonita, que expressão linda, né? Crise de valores da pós-modernidade. O que quer dizer isso? O que quer dizer? Que a nossa sociedade, ela carece de valores. E nós não estamos falando simplesmente de um modelo brasileiro. Nós não estamos falando de uma circunstância que é específica do povo onde nós habitamos. Nós estamos falando de mundialmente, há uma necessidade das pessoas acerca de valores. E o detalhe é que hoje, para os irmãos terem uma ideia, tem muita gente se aproximando do Evangelho, não pelo Evangelho. Eu vou dizer aos irmãos por quê. Conta de 2 palavras, que é muito importante para adentrarmos a temática da família, entendermos a significação dessas 2 palavras. Eu queria falar com os irmãos sobre ética e moralidade. Quando nós falamos a respeito de ética, nós estamos falando de valores. E nós podemos dizer que qualquer pessoa, ela tem sua ética. Não existem pessoas sem ética. O que existem são éticas diferentes. O que pode ser um valor para você,
talvez não seja um valor para mim. O que possa ser um valor a você que nos acompanha pela internet, talvez não seja um valor para as pessoas que estão aqui no templo. Porque quando nós falamos de ética, estamos falando de um conjunto de valores que trazemos conosco. E de onde vêm esses valores? É aí que entra o contexto. Dos valores que nós recebemos dos nossos pais, da nossa família, da igreja, dos lugares em que nós frequentamos, das pessoas com as quais nós convivemos. E com isso, nós vamos fazendo, digamos assim, a nossa coleta, a nossa paleta de valores. O problema é que cada um pode ter uma ética diferente. Cada um pode ter valores diferentes. Vou dar um exemplo prático. Quando alguém, por exemplo, um assunto que está em voga, comete um crime, alguma coisa vinculada, por exemplo, à corrupção. Aí muita gente fala assim, mas isso é um absurdo, isso não pode. Tá, mas tem pessoas que fazem isso e não têm a menor crise de consciência. Porque os seus valores, eles traduzem em determinadas situações que aquela conduta não é desabonada. Então cada um tem uma ética. E sabe qual é o problema? A sociedade carece de valores mais ou menos estáveis. Porque os irmãos imaginem, se cada um de nós trouxéssemos as nossas particularidades e os nossos valores, como que conviver em sociedade seria praticamente impossível. Porque talvez aquilo que eu mais valorizasse, talvez fosse a coisa que você mais repudiasse, e vice-versa. Mas o interessante é que as pessoas, como eu disse, hoje se aproximam do Evangelho, e às vezes isso até nos assusta. Porque essa proximidade do Evangelho não é por causa da salvação. Tem muitos pais que querem que seus filhos vão para as igrejas evangélicas, por exemplo, para que aprendam alguma coisa sobre a chamada ética cristã. Muitas das vezes os pais estão preocupados com seus filhos, mas não é em relação à salvação em Jesus, a entender o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Não, a razão não é essa não. Muitas das vezes os pais vêm e simplesmente, não, vamos resolver o problema dos nossos filhos. Vamos passar valores. Então, tão somente, se eu pego o meu carro e levo o meu filho para a igreja, simplesmente ele está lá, ótimo, resolvido o problema. Meu filho vai ter valores. E isso a sociedade está clamando. Nós não precisamos de uma pregação para isso não, meus irmãos. Basta você ligar o noticiário da sua casa e você vai ver como que a sociedade clama por valores. Como que ela está pedindo por novas construções no nosso meio. E que muitas das vezes as pessoas olham e falam, para onde vamos? Como é que pode isso? Relacionamentos mais voláteis do que álcool 90%, vamos dizer assim. Situações que hoje você vive e amanhã não vive mais. Famílias que se desfazem como pó. E aqui não vai nenhuma crítica, nem um discurso farisaico para dizer assim, isso é seu problema. Não. Nós estamos aqui como corpo de Cristo compartilhando um entendimento que nós, como famílias cristãs, precisamos ter. Precisamos entender que a família, ele é o local da gênese dos nossos valores. Muitas das vezes esse encargo, ele tem sido trazido diretamente à casa do Senhor. É verdade, aqui na casa do Senhor nós aprendemos valores. Nós aprendemos a amar o Senhor. Aprendemos cada vez mais a esquecer um pouquinho o nosso eu, e valorizarmos mais a questão do corpo, a questão da igreja, a questão do nosso irmão. Passamos a ter a verdadeira sensação do que é comunidade. Só que não é suficiente a experiência vivida dentro da igreja. E nós queremos enfatizar para os irmãos a importância da família nesse processo. Porque precisamos entender que ter ética cristã não é o nosso objetivo aqui. O nosso objetivo é salvação. Ter ética cristã é consequência da nossa salvação. Nós não estamos aqui por causa dos valores que vamos ter na igreja. Nós estamos aqui por conta da salvação que alcançamos em Cristo Jesus. E com isso, nós começamos a ter um modelo de vida que começa a encher os olhos de quem está ao nosso redor. Muitos falam em vida missionária. Eu quero ser um missionário. Eu gostaria de ir para um lugar bem tranquilo. Faixa de Gaza, né? Quem quiser se voluntariar, pode ir. Fica à vontade. Eu aqui, junto com alguns irmãos, nós vamos orar pela sua vida, né? Nepal, estão sugerindo aqui o Nepal, para poder ir para o Nepal. Se quiserem também a Somália, Nigéria. Se quiserem, tem um lugarzinho muito especial, Irlanda do Norte, também às vezes tem uns conflitos lá. Coreia do Norte também é um bom lugar para se passear.
O que nós estamos falando aqui para os irmãos? Nós temos situações, às vezes quando se fala de vida missionária, às vezes nós imaginamos tantos lugares, né? Só que eu queria que você refletisse num lugar, num campo missionário muito precioso, e que Deus não vai levantar um grande pregador para ir nesse campo para resolver o problema, porque Ele levantou você. Sabe de onde eu estou falando? Estou falando da sua casa, estou falando da sua família, estou falando do seu lar. O lugar onde habitam as pessoas que você ama, as pessoas que lhe são mais chegadas, que guardam com você um vínculo de sangue, de intimidade, de carinho, de afeto, às vezes de contradição, às vezes de oposição, mas sobretudo de amor e de crescimento. E um convívio que o Senhor nos deu essa bênção. Meus irmãos, a família, ela é uma instituição do nosso Deus. Podem os sociólogos querer definir, não, porque tinha o pater familias, e vai querer definir a história da família, mas nós sabemos que família é uma instituição de Deus. Tanto que isso se reproduz aqui, no nosso meio, porque você chama quem está do seu lado, que compartilha a mesma fé, de irmão. Você olha para Jesus como sendo o nosso Salvador, e você olha a presença de Deus, Pai. Você vê a figura de Jesus Cristo como sendo o Filho. E você vê a relação que há na comunidade entre os irmãos, porque é um espelho daquilo que precisamos aprender a viver dentro das nossas casas. Então a moralidade aí de fora, que procura mensurar o que está sendo correto, o que está sendo errado, eu vou dizer, se nós passarmos a zelar pelos valores que são alimentados dentro da nossa própria casa, eu vou dizer para os irmãos, nós vamos fazer a verdadeira revolução da nossa sociedade. E eu não estou dizendo uma revolução como bravata, como um discurso meramente político de fazer uma sociedade mais bonitinha. Não. Nós estamos falando de um sério compromisso que nós queremos assumir como famílias cristãs. Famílias em que o Senhor tem manifesto a sua presença e dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei vocês aí fora o que vocês querem, mas essa decisão nós temos. E é bonita essa oração de Josué, né? Quando a gente começa a falar, essa oração é muito boa. Né? Eu e a minha, não sei, se vocês querem servir aos Balaíns, vocês podem servir aos Balaíns, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Lindo discurso. Agora nós precisamos ver como que a nossa casa precisa servir ao Senhor. Vou contar para os irmãos uma experiência que a gente vivenciou numa das igrejas que passamos. Um certo culto, eu ainda não era o pastor da igreja, mas eu pude presenciar a aflição do pastor. Terminou o culto, e aquela igreja ela tinha diáconos. Aí de repente apareceu uma senhora dentro da igreja com uma mala. Terminado o culto, aí a senhora chegou lá na porta da igreja com uma mala. Aí todo mundo achou estranho, né? Porque assim, você consegue... Quando a gente vê até instrumentistas que estão chegando com seus kits, os irmãos já viram, né? Geralmente vem com uma pequena mudancinha de casa para poder montar todo esse cenário aqui, né? Mas essa senhora chegou com uma mala em suas mãos. Terminou o culto, ela era esposa de um diácono, ela chegou até o pastor. Pastor, o que aconteceu? Não, eu vim mudar aqui para a igreja. A partir de agora eu vou morar aqui na igreja. Aí o pastor, por quê? Sabe por quê? Porque aqui o meu marido, ele é uma bênção. Aqui ele ora, aqui ele canta, aqui ele compartilha, aqui ele abraça. Eu quero esse homem como meu marido. É por isso que eu trouxe a minha mala, para poder viver essa experiência aqui. E meus irmãos, quantas vezes, né? Nós cantamos no culto, como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. E chega dentro de casa, é só grito, intolerância, falta de amor, falta de paciência, falta de apacentar quem está ali dentro. Às vezes eu falo, mas qual é o problema? O problema são os sims ou são os nãos? E agora vai o discurso para os filhos, né? Para os jovens. O problema não está no sim e no não. O problema está em sempre se dizer sim ou em sempre se dizer não, pai e mãe. Porque muitas das vezes os filhos começam a ver o pai e a mãe que vêm para a casa do Senhor, mas quando chega em casa, você começa a semear no coração do seu filho uma incredulidade, sabe por quê? Porque o teu discurso não é coerente. Porque aqui você é uma bênção, mas quando você chega em casa, a sua personalidade muda completamente. Parece que você é outra pessoa. Aí o seu filho começa a olhar para o evangelho, muitas das vezes como sendo uma hipocrisia, e não como vida verdadeira. Então,
Você precisa se preocupar com o que está acontecendo com o seu filho. O que está acontecendo com ele no dia a dia. E não só simplesmente exortar. Ah, não, mas eu não exorto, não. Eu sou uma bênção para o meu filho. E a bênção que você julga é sempre dizer sim para o seu filho? Será que o que você tem para deixar para o seu filho de mais precioso é uma boa faculdade, uma boa carreira, um bom carro, um apartamento e quem sabe uma viagem de intercâmbio? Será que esse é o maior valor que você pode deixar na vida do seu filho? Ou será que a experiência de salvação que o Senhor permitiu vir de geração em geração até chegar à sua vida, para que você hoje pudesse estar presente aqui e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Aí o jovem fala: realmente, na minha casa é um problema. Meu pai isso, ou melhor, meu pai não. Painho isso, mainha aquilo, e isso, aquilo outro. Aí nós temos muitos argumentos, né? Eu vou dizer para os irmãos que no meio da família, nós temos um ótimo hábito. E é um hábito que eu vou dizer, não é nada moderno, viu? Começou em Adão e Eva, que chama-se transferência de culpa. Então, quando o homem e a mulher pecaram, e que o Senhor faz a inquirição, se eles haviam comido do fruto que o Senhor tinha determinado que eles não comessem, qual é a desculpa da mulher? A mulher vai dizer que a serpente enganou. Primeiro o Senhor pergunta para Adão, né? Aí olha a resposta de Adão: Senhor, a mulher que tu me deste, me deu e eu comi. De quem é a culpa? De quem é a culpa? No final, é do Senhor. Não foi ele que deu a mulher? E foi a mulher que induziu ao pecado? Então pronto. Então a culpa é do Senhor. Está vendo, Senhor? Foi o Senhor que me deu a mulher. Se o Senhor não tivesse me dado a mulher, ela não tinha dado o fruto. Consequentemente, esses silogismos, meus queridos, não funciona não. Esse negócio de transferir culpa. Então muitas das vezes nós somos ótimos. Ah, por que eu sou rebelde? Sou rebelde porque a culpa é do meu pai. Porque a culpa é da minha mãe. Porque eu sou traumatizado por conta disso. Porque eu não tenho afeto na minha casa. Porque não tem diálogo. Porque é assim, porque é assado. Deixa eu dizer uma coisa para você, jovem. Muitas das vezes, você está abdicando dos valores que você recebeu na casa de Deus, na sua família. Sabe por quê? Só para você ser aceito no meio social onde você vive. Quantas vezes nós somos, às vezes, como que amorfos, como massa de modelar, para que possamos ser aceitos? Eu estou apto a abdicar de todos os meus valores, só para poder falar a linguagem que, desculpe a terminologia, a galera fala. E eu não estou falando aqui simplesmente de galera. O que eu estou dizendo aqui, os irmãos sabem do que eu estou dizendo. E você, jovem, sabe do que eu estou falando. Quando você molda a sua vida pelos modelos lá de fora, e simplesmente porque você precisa de convivência. Desculpe a franqueza, essa palavra vai com todo amor para a igreja. Falta-te personalidade. Precisamos ter personalidade. Nós não somos uma massa de modelar e que vamos nos adaptando aos ambientes. Se os irmãos lembrarem da história de Jacó, nós podemos ver como foi a experiência de salvação de Jacó. Como assim experiência de salvação? Tem gente que diz assim, filho de crente, fica dizendo filho de peixe. Pode me ajudar? Peixinho né? Mas eu vou dizer para os irmãos, filho de crente às vezes é mundano terrível. Não tem outra palavra para dizer para os irmãos, não. Porque muitas das vezes, nós achamos, não, filho de peixe, peixinho é. O Senhor fez uma promessa para Abraão. E a promessa para Abraão é que dele faria o quê? Uma grande nação, uma grande descendência. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. E a palavra era, sê tu uma bênção. E Abraão sai. Abraão saiu. Quando chegou a vez de Isaac, Isaac precisou entender que o Deus a quem ele estava servindo não era simplesmente o Deus do pai dele. Precisava entender que era o Deus de Abraão, mas que era o Deus dele também. Agora a maior experiência é a de Jacó. Quando fugido lá do seu irmão, que os irmãos já sabem a história, por conta da bênção da primogenitura, aí de repente ele foge, e ele está lá no deserto de Berseba, está correndo, está andando para cá e para lá. Chega um momento em Betel, o que ele faz? Ele precisa reclinar a sua cabeça. Jovem, preste atenção nessa palavra. Jacó, quando chegou no deserto, ele precisou descansar. E ele deitou a sua cabeça, eu acho que foi num travesseiro de penas de ganso, não foi isso, ministro Tarek? Não foi isso? Foi aquele bem confortável, não foi isso? Não foi não. Jacó, ele se deitou numa rocha. Agora eu vou perguntar para os irmãos. Quando você deita a cabeça numa rocha,
É a rocha que vai se adaptar a você, ou é você que vai se adaptar aos contornos da rocha? Porque quando você aprende a descansar na rocha, que é o Senhor Jesus, você entende que não é Jesus que vai mudar para atender às suas necessidades. É você que precisa modificar-se, para que possa atingir o propósito de Deus na sua vida. E Jacó entendeu isso. Tanto que a hora que ele deita a sua cabeça ali, ele teve um sonho. E nesse sonho ele viu uma escada, e nessa escada subiam e desciam anjos, né? Ele vai acordar daquele sonho e fala: o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E Jacó tinha um grande trauma na sua vida. Era a questão do medo do seu irmão. Ele tinha essa mazela da família dele, da traição, do que aconteceu, do engodo que houve ali. Aí o que aconteceu? Jacó fez um propósito com o Senhor. Senhor, se o Senhor me fizer prosperar e me abençoar, o Senhor não vai ser só o Deus de Abraão e o Deus de Isaac, mas o Senhor também será o Deus da minha vida. Irmãos, preste atenção nessa significação. Olha esse significado. Será que para que tenhamos o Senhor como Deus, isso é automático? Vai no piloto automático? Pai passa para filho, que passa para neto e vai assim? Chega um momento, jovem, que você toma a decisão. Eu aprendi quem é o Senhor com os meus pais, com a minha família. E eu tomei a decisão de que eu também vou servir ao Senhor. Porque o Senhor não é o Deus do meu pai. O Senhor não é o Deus do meu avô. Não é o Deus da minha avó. O Senhor é o Deus da minha vida. Isso é experiência com Deus. Pai, mãe, esse é o maior valor que você pode passar para a vida do seu filho. É ele entender a preciosidade que é ter a presença do Senhor na sua vida. Aí nós podemos falar do casamento. Hoje em dia, família é um conceito cada vez mais relativo, né? Para quem trabalha na área jurídica sabe do que eu estou falando. Hoje tem família monoparental. Se você não tem ninguém, já tem família isso, família aquilo outro. O conceito de família está cada vez mais amplificado. Porque, primeiro, as pessoas sabem que o grupo social, ele é necessário. E o grupo social mínimo que estrutura a sociedade é a família. Só que nós precisamos de muito mais do que uma definição social do que seja família, coerentemente ou politicamente correta. Tem gente que tem uma ideia equivocada de família. Os irmãos já viram comercial de margarina? Já viu? Vamos fazer um comercial de margarina? Vamos fazer uma produção aqui? Como é que é? As pessoas acordam felizes, né? Sorrindo, né? Aí pega aquele pão com fumaça, está saindo a fumacinha, o pão de queijo acabou de sair. Aí aquele cara, pastor, não faz isso, estamos no meio da palavra, né? Não dá ideia agora não, né? Mas imagina, né? Aí você está com café da manhã, aí todo mundo acorda assim, bom dia, as crianças já todas com o uniforme pronto, dentes escovados, cabelos penteados, né? Todo mundo com o sapatinho calçado, a condução não está adiantada e os pais não estão atrasados, né? É aquele cenário perfeito. E eu vou dizer para você, se o teu referencial de família feliz é comercial de margarina, você precisa rever os seus conceitos. Porque você precisa entender que a sua casa pode ser uma bênção com todos os problemas que vocês vierem a enfrentar lá dentro. Deus tem uma bênção para a sua casa. E eu vou dizer agora sobre o casamento. E agora vamos voltar a Caná da Galileia. O primeiro milagre registrado de Jesus. O interessante é que Jesus foi convidado para o casamento. E assim, os casamentos em Israel são uma bênção, né? Porque assim, não é aquela história de fazer uma festinha de 3 horas, não. 3 horas. 3 horas não é comemoração nenhuma. Quando você tem o casamento, são 7 dias de festa. Que maravilha, hein? Imagina? Olha, vamos fechar aqui um sítio e nós vamos comemorar durante 7 dias um casamento. É, mais ou menos por aí. E aconteceu do Senhor Jesus ser convidado para um casamento. E detalhe, no casamento, todas as vezes que você tem uma solenidade perante o povo hebreu, era praxe, sobretudo naquela época, que do lado de fora, olha só o que diz a etiqueta, do lado de fora da sua casa, você tinha que ter um vaso, vamos dizer assim, de pedra, cheio de água. Porque era educado, quando as pessoas chegassem à sua casa, que você ofertasse água para que elas pudessem lavar as suas mãos e lavarem os seus pés. Isso fazia parte da etiqueta. Então sempre tinha que se ter essas talhas de água, né? que a parábola aqui, que o assunto aqui, o milagre nos traz. Então essas talhas de água nada mais eram que como vasos de pedra
que eram enchidos de água e deixados à porta das residências, onde qualquer visitante que fosse convidado a entrar, ele entrava e se lavava ali, tanto os seus pés quanto as suas mãos. E a palavra diz que os convidados chegaram à festa e havia uma praxe, uma estratégia, vamos dizer assim, de buffet muito econômica. A questão era o vinho, elemento principal da celebração. E o detalhe é que havia uma pessoa responsável naquela celebração para aferir a qualidade do vinho que era servido. Então, por exemplo, essa pessoa se chamava mestre-sala. No início da festa, ele ia lá e provava o vinho, porque o vinho de melhor qualidade, ele tinha de ser servido primeiro. E depois, a hora que o paladar, já estava viciado, já tinha se perdido um pouco da sensibilidade, o que se fazia? Aí procurava se servir o vinho de pior qualidade. Essa era a praxe. Mas nós não estamos falando de um vinho ruim que foi servido depois. Nós estamos falando de uma fatalidade no meio da festa. E que fatalidade foi essa? Acabou o vinho. Não tem vinho, acabou. Essa foi a palavra. E os irmãos imaginam, numa situação de uma festa de casamento, acabar o artigo principal da celebração. O vinho acabou. Até que Maria se levanta. Jesus, acabou o vinho. Disse, não é meu momento de agir ainda não. Ainda não é o meu momento de agir. Até o momento em que vai se operar o milagre. E como é que se deu o milagre? O Senhor Jesus, ele solicitou que algumas pessoas pegassem alguns elementos que estavam naquela festa. De que elementos estamos falando? Das talhas de pedra. Essas talhas de pedra, elas são tomadas. E detalhe, o Senhor deu uma ordem, que elas fossem enchidas por completo. Você fala, não entendi. Porque às vezes a gente tem a impressão que quando se fala da talha é alguma coisa de beber água. Não. As talhas a que se referem aí, nesse milagre, eram as talhas que eram usadas para se lavar as mãos e os pés antes de se entrar na residência. E se pegaram 6 talhas dessas e encheram de água até a boca. Até o momento em que essas talhas são levadas, e a palavra não nos descreve com precisão como que se operou esse milagre. Mas o fato é que o mestre-sala foi chamado e ele foi provar o vinho, fruto do milagre. E quando ele provou, ele chamou o noivo e disse assim, geralmente nas festas, primeiro se serve o vinho de melhor qualidade, depois o pior. Mas aqui aconteceu diferente. Aqui o que há de melhor está sendo servido depois. Qual é o significado dessa palavra para nós como igreja? Eu queria dizer para os irmãos que os nossos relacionamentos, eu vou dizer assim num sentido genérico, hoje, no âmbito da sociedade, eles são pautados, se eu fosse desenhar um gráfico, eu diria assim para os irmãos, um gráfico descendente. Começa um relacionamento, um carinho, um amor, um afeto, abraço, e sai, mão dada, e carinho, e passa a mão do lado. Aí o tempo vai passando, né? Parece que vai se acostumando como se fosse qualquer coisa. Quando vê já não é mais nada, já não tem significado nenhum. Existe uma palavra que ela traduz, acho que com uma certa precisão, que eu estou querendo trazer para os irmãos aqui. Quando eu falo para os irmãos sobre depreciação, o que é depreciação? Você tem um bem, e hoje ele tem um valor para você. Mas no decorrer dos dias, o que acontece? Ele vai perdendo valor. Já viu carro novo? Pois é. Compra o carro, você fala assim, não toca, porque as digitais oxidam a pintura. Começa assim, né? Aí até que tem aquela batidinha na esquina da garagem lá da casa. Aí arranha um pouquinho, aí tem a moçazinha, aí de repente a maçaneta, aí foi dar uma rezinha, quebrou a lanterna, aí veio o outro lá, esbarrou no sinal. Aí quando você olha para o carro, fala assim, presta mais não. Já estou querendo. Esse carro aqui, pois é. Sabe o que aconteceu? Simplesmente nós estamos vivenciando aquilo que a gente vê tão bonitamente, os nossos filhos, quando ganham um brinquedo novo, parece que a vida se resume àquele brinquedo. E de repente, com o passar dos dias, o brinquedo vai perdendo a essência, vai perdendo a graça, até que vem um momento revolucionário da promessa de que virá um novo brinquedo. Nós somos bichos assim, emocionais, sempre à procura de um brinquedo. O homem tem essa característica, e o homem no sentido geral da palavra, homem e mulher.
Porque às vezes nós sempre valorizamos algo, valorizamos. Mais ou menos, já não estou valorizando mais. E muitas das vezes os nossos relacionamentos são levados dessa maneira, como se fossem coisas que vão perdendo o seu valor no decorrer dos dias, dos anos, das décadas. E eu vou dizer para os irmãos, essa é a realidade humana. Já viu a juventude? Agora eu vou correr 20 quilômetros, 30, vou fazer meia maratona. Que maravilha. Passa um tempo. Não, eu vou correr até a praia ali, vou fazer uma caminhada. Quem sabe, né? Quando está na juventude, não, vou lá fazer rosca, bíceps, tríceps invertido. Aí faz tudo, né? Faz tudo. Aí passa o tempo, não dá mais. Estou com um problema aqui no joelho, num bico de papagaio. Aí começa, né? E não precisa demorar muito para isso acontecer, não. Não precisa demorar muito, não. Mas o grande detalhe que nós precisamos traduzir para os irmãos, passa o tempo, a gente vai envelhecendo, aí a gente começa a ver o juízo que existe sobre a nossa carne. E eu não estou aqui profetizando nada de ruim, não. Existe um juízo sobre a nossa carne. O nosso espírito está cada vez mais vivo diante de Deus, mas sobre a nossa carne existe um juízo. Nós temos um tempo mortal contado, nós sabemos disso. Nós esperamos que Deus assim nos ouça, que o Senhor venha arrebatar a sua igreja e nós possamos partir para a eternidade de Deus, não pelo caminho natural dos homens. Mas nós sabemos que a nossa carne existe uma sentença sobre ela, isso é inevitável falar. Agora tem um detalhe. O Senhor, Ele quer inverter a ordem. Os irmãos lembram de Ageu? Quando o profeta Ageu chamou o povo, né? E o Senhor tinha uma palavra para o povo, perguntando assim, é momento de vocês viverem nas suas casinhas bonitinhas, arrumadinhas, pintadinhas, enquanto a minha casa está destruída? É momento de vocês se usufruírem das alegrias e tudo, olha lá, minha casa está assolada. Aí o povo vai se arrepender, tem um chamado, e começam todos a trabalhar para que a casa fosse reedificada. Aí sempre tem aquela voz abençoada que vai dizer assim, né? Mas igual era na época de Salomão, nunca mais, viu? Aquela expressão pernambucana que denota até saudade, mas nunca que você vai ver aquela bênção que um dia foi. Quem viu esse templo na época de Salomão? Só que a palavra do Senhor para nós, você que acha que a sua vida, os valores estão cada vez mais reduzindo, eu posso falar para você em Ageu e falar assim, eis que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. O que Deus tem a fazer você a viver na sua presença é muito melhor do que você um dia já viveu. Ou então a gente pode falar de Caná da Galileia e dizer que o vinho a ser servido dentro da sua casa hoje, porque Jesus está presente ali, ele é melhor do que aquele que você tomou no início. Porque esse é o significado e essa é a diferença de ter o Senhor Jesus no presente na nossa festa, presente na nossa casa. Você pode até se perguntar assim, mas minha família precisa de uma bênção. Aí eu vou orar pela minha mulher está precisando de uma bênção. Não, minha mulher está precisando de oração. Vamos orar pela minha mulher, aí ora pela mulher. Aí até que o Senhor toca no seu coração. Não, quem está precisando de oração é você, não é a sua mulher não. E eu vou dizer, sabe o grande erro que nós temos às vezes dentro da nossa casa? Nós começamos a semear sementes de amargura por situações e conflitos mal resolvidos, porque às vezes nós achamos que estamos vivendo uma competição, como se assim, dessa vez o marido ganhou, então 3-0 contra a mulher. E todos nós nos percebemos que muitas das vezes quem está perdendo é a família. Muitas das vezes nós temos dentro da nossa casa uma guerra de egos, de quem está com a razão, de quem é certo, de quem está errado. E o que nós precisamos vivenciar é muito mais do que isso. É ao ponto de você entender, meu irmão ou minha irmã, que às vezes é preferível você abdicar a sua razão para que o Senhor abençoe a sua casa, porque você não vai ser abençoado só porque você está com a razão, ou você quer simplesmente alimentar a vaidade do seu coração e falar assim, eu sou sempre certo aqui dentro dessa casa. O que você precisa entender é que às vezes amar a sua família é falar, eu abdico da minha razão para que a minha família seja abençoada. E esse papel não cabe só ao chefe da família, à esposa ou aos filhos, cabem a todos nós, para entendermos o significado do que é ter uma família abençoada diante de Deus. E eu queria propor aos irmãos um grande desafio, eu vou dizer um desafio muito difícil. Quando a gente lê a história do filho pródigo, essa mensagem já foi pregada acho que inúmeras vezes, os irmãos já ouviram em inúmeros contextos. Mas tem um aspecto do texto que me chama muita atenção. É o momento em que o filho
ele sai de casa, e é a expressão que ele vira para o seu pai, ele diz o quê? Qual é o verbo? Pai, dá-me. Essa é a expressão. Dá-me, 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 dá-me. Ele recebe, vai, passa por tudo que ele tinha que passar e volta. E quando ele volta para o seu pai, o discurso era outro. O discurso não é mais dá-me. O discurso agora é: faça-me como um dos teus criados. O que eu estou querendo dizer para os irmãos é que precisamos sair do discurso do dá-me. Fui na igreja para que o Senhor possa me dar uma bênção. Porque eu preciso de uma bênção. A minha família, eu preciso de uma bênção material. Eu estou passando dificuldade financeira. Eu preciso de um novo carro. Não, agora eu preciso trocar de carro. Não, eu preciso pagar o seguro do carro. Não, eu estou precisando, na verdade, casar. Não estou precisando casar. Eu estou precisando comprar uma casa. Na verdade, eu estou precisando pagar o aluguel. Eu estou precisando, na verdade, de um bom emprego. Agora que eu comprei o apartamento, meu Deus, esse apartamento imenso, que luta que é para poder limpar esse apartamento. Eu preciso de uma empregada. Os irmãos já viram como é que a gente fica, às vezes, pedindo, e simplesmente não decidimos ser uma bênção na presença do Senhor? O desafio para nós nessa noite aqui é entendermos que não estamos aqui simplesmente para virar para o Senhor e falar assim: Senhor, dá-me. O nosso papel aqui no altar do Senhor é dizer: Senhor, faça-me. Eu quero ser uma bênção, eu não quero receber uma bênção. E eu vou dizer para você, quem são as talhas de água que vão abençoar a sua vida? As talhas de água, como nós vemos essa representação, foram os elementos que o Senhor usou para que o milagre ele fosse realizado ali. Sabe quem são as talhas de água? As talhas de água somos nós. As talhas de água somos cada um de nós. Como assim? Nós somos os vasos para que o Senhor opere o milagre dentro da nossa casa. Sabe o que você precisa? Tão somente se encher da palavra do Senhor. Você precisa ser justamente esse vaso. E é através de você que o Senhor vai abençoar a sua família. Não tenha a expectativa de simplesmente chegar à casa do Senhor. Ore por mim, né? O famoso crente 6 horas. 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Nós vamos orar por você, mas decida você ser a bênção da sua família. Mas o meu filho é um problema. Meu filho isso, meu filho aquilo. Não. O seu filho não é um problema. Não verbalize isso. Verbalize que o seu filho, a partir de hoje, ele será uma bênção. E sabe muitas das vezes por que nós somos os responsáveis de vivermos situações difíceis dentro da nossa casa? Porque às vezes nós temos a impressão que vida com Deus é simplesmente um culto de domingo, ou simplesmente uma escola dominical em que eu abro simplesmente a porta do meu carro e digo: crianças podem sair, porque tem lá a escola bíblica dominical para ensinar vocês o que vocês têm que aprender, que aqui em casa vocês não sabem nada. Isso não é vida com Deus, meus irmãos. Você precisa entender que a maior bênção que existe dentro da sua casa tem que ser você. Você é bênção para o seu filho, você é bênção para a sua mulher. Mulher, você é bênção para o seu marido, você é bênção para os seus filhos. E o que eu queria dividir com os irmãos aqui é um compromisso de nós aqui, para que a nossa família seja abençoada, entendermos que nós temos de parar de simplesmente pedir oração para os membros da nossa família e decidirmos nós sermos a bênção que nós queremos ver dentro da nossa casa. Quantas vezes você já chamou o seu filho para orar com você? Quantas vezes você já chamou o seu pai e a sua mãe para terem um momento com Deus, a cantar um louvor, a meditarem na palavra? Precisamos ter vida com Deus. Ou a sua segunda-feira é assim: tem que acordar hoje, meu Deus do céu, que dia difícil, essa semana vai ser isso. Não faça isso. Você vai se levantar, está se sentindo fraco? Está se sentindo com muitos desafios para você enfrentar durante a sua semana? Fala assim: Senhor, sem a tua presença eu não tenho como viver. Senhor, eu não quero o Senhor só um momento na minha vida. Eu não quero o Senhor só nos domingos pela manhã, ou só nos domingos à noite, ou quando eu tiver acampamento para ir. Eu quero o Senhor presente na minha vida, dentro da faculdade, aonde eu estiver trabalhando. Porque eu não quero que o Senhor seja uma opção de ética, de comportamento e de valores para uma sociedade perdida. Eu quero que o Senhor seja o meu universo. Eu quero que o Senhor seja a minha vida. O Senhor não é uma opção na minha vida. Ele não é parte da minha vida. O Senhor precisa ser a nossa vida.
E a hora que nós entendermos o significado disso, nós vamos poder declarar ao Senhor com todo o nosso coração: Senhor, assume o governo da minha família, assume a minha vida, opera uma bênção dentro do meu lar. E é isso que o Senhor deseja fazer. Mas o Senhor quer ouvir da sua boca, não é da minha. Peça ao Senhor, fala: Senhor, sejas tu o meu universo, sejas tu a minha vida, porque eu sei que a tua bênção na minha família e na minha casa, ela começa no meu coração. E eu não estou aqui para apontar responsabilidades de A ou de B. Eu estou aqui para dizer que eu é que preciso ser uma bênção na sua presença. Então declare isso conosco agora, que nós vamos cantar este louvor, pedindo ao Senhor que Ele seja o universo da nossa vida. E nós não vamos, irmãos, sair deste lugar da mesma maneira que nós chegamos aqui. Tenha você o firme propósito de sair por aquela porta e falar assim: a partir desse momento, Senhor, eu quero ter vida com Deus de verdade. Eu não quero simplesmente ser rotulado de cristão para responder a um censo no IBGE. Eu quero entender que o Senhor realmente faz parte da minha vida, porque o Senhor, Ele é o meu universo. Amém? Vamos louvar ao Senhor com essa música. Que sejas meu universo. Vamos, igreja. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Vamos ficar de pé para louvar o Senhor? Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só a parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo. Entrega a sua vida no altar do Senhor nesse momento e peça que Ele seja o teu universo. Meu universo. Quero a minha vontade, quero agradar-te. Glória a Deus. Cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. De manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo. Coloca seu coração diante do Senhor nesse momento. Quantos instrumentos vão continuar a tocar esse louvor? Nós vamos nos dirigir ao Senhor nesse momento em oração. E nós vamos depositar a nossa vida no seu altar. Que não sejam simplesmente palavras de efeito, rimas bonitas, melodias atraentes, mas que você possa verdadeiramente nessa noite dizer ao Senhor: Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. E você vai receber a mesma palavra que um dia Zaqueu recebeu. Zaqueu, desce depressa,
porque hoje eu vou pousar na tua casa. Hoje eu vou me fazer presente na sua vida. Hoje eu quero me fazer presente junto aos teus familiares. Receba essa bênção. E nesse momento nós queremos perguntar a você que está presente aqui nessa noite. Você que porventura ainda não se decidiu em ter o Senhor Jesus na sua casa, em tê-lo como seu único e suficiente Salvador. Nós queremos dar a você a oportunidade desse momento de você levantar a sua mão e falar: eu quero receber o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Se você ainda não fez isso, você pode se identificar nesse momento. Basta você fazer um sinal com a sua mão, para que possamos identificá-lo, possamos assisti-lo e possamos ter essa bênção também na sua vida. Você que necessita dessa bênção, de ter o Senhor presente no seu lar. E nesse momento, nós queremos que você receba a seguinte bênção. Você que está vivendo conflitos dentro da sua casa, e nós não precisamos aqui invadir a privacidade do seu lar, nem a sua intimidade, para dizer a você que, se dentro do seu lar há uma situação insustentável, quase ao ponto de um casamento se desfazer, se filhos já não toleram a presença dos pais, pais já não toleram a presença dos filhos, saia com a sua bênção aqui nessa noite para dizer: Senhor, faz presente dentro da minha casa. E você vai experimentar o que é o vinho melhor agora. O que o Senhor pode operar lá dentro do seu lar, lá na vida do seu filho, na vida da sua mulher, na vida do seu marido. Porque o Senhor, Ele é a nossa vida, Ele não é uma opção de vida. Amém? Vamos repetir o coro desse louvor. Que sejas meu universo. Toda a igreja, vamos cantar. Glória a Deus. De manhã seja No pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo e enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja um alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo. Nosso Deus, nós queremos bendizer o teu nome e queremos colocar na tua presença cada momento que aqui foi vivenciado. Mas a tua presença na nossa vida não termina aqui, muito pelo contrário. Na verdade, a partir desse momento nós temos um novo caminhar, um novo passo na tua presença, porque queremos a bênção de termos o Senhor ao nosso lado a todo instante. Senhor, que seja a nossa oração a oração de Moisés: se a tua presença não estiver conosco, não nos faça arredar o pé deste lugar. Seja bendito o teu nome. Nós oramos e agradecemos por tudo que o Senhor realizou aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces, santas e eternas consolações do Espírito Santo sejam com todos vós agora e até a volta do Senhor Jesus. Amém.